Proteína demais pode ser prejudicial e atrapalhar a hipertrofia. Especialistas explicam a função da proteína no organismo e destacam os possíveis prejuízos ao consumir o macronutriente em excesso. Como não ler uma matéria com esse título? É absolutamente revolucionário. Proteína prejudicando a hipertrofia. Comida sem filtro. Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto. E comigo, Sari Fontana. Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsolto.com.br/podcast. Abre aspas. Para aumentar a massa muscular, uma das principais alterações que devem ser feitas é no cardápio. As proteínas que participam da construção dos músculos devem se tornar as estrelas da dieta. Produtos como whey protein, barrinhas e shakes proteicos, bem como carnes magras e ovos, são os pilares dessa abordagem alimentar. Até aí, nenhum problema. Eu estou muito curioso para saber o que a manchete disse. Repetindo, a manchete diz que proteínas demais podem ser prejudiciais e atrapalhar a hipertrofia. No entanto, é preciso o equilíbrio. Especialistas alertam que dietas hiperproteicas podem apresentar riscos para a saúde e não necessariamente resultam no crescimento muscular desejado, uma vez que o corpo tende a eliminar o excesso do nutriente. Segundo a médica, que eu não vou citar o nome aqui, nem onde ela trabalha, o organismo é inteligente e sabe a quantidade de proteína que realmente necessita. Ela é digerida no estômago e é usada para várias funções, incluindo a construção muscular. O excesso é convertido em glicose no fígado e eliminado na urina, afirma em entrevista a um outro jornal famoso. E aí continua. O excesso de proteína pode sobrecarregar o fígado e os rins, além de levar ao acúmulo de gordura no corpo, especialmente quando o nutriente ingerido tem origem animal. Bom, vamos lá, pessoal? Eu escrevi um livro, para quem não sabe, chamado Uma Dieta Além da Moda. Este livro é dividido em 3 partes e a terceira parte é dedicada exclusivamente a desmentir os mitos. E, basicamente, em uma frase aqui, eles colocaram vários. A ideia de que o excesso de proteína possa sobrecarregar o fígado é uma ideia muito bizarra. Como eu explico no capítulo que trata desse assunto no livro, não existe em toda a literatura biomédica estudos que sugiram que uma dieta com mais proteína sobrecarregue o fígado de alguma forma. É um mito que simplesmente saiu da cabeça das pessoas. E é muito ruim quando a gente vê profissionais de saúde, de instituições com reputação a zelar, passando vergonha em rede nacional, falando esse tipo de coisa. O detalhe é que o que seria excesso de proteína e será que a gente efetivamente atinge o tal excesso comendo comida de verdade? A matéria continua falando exatamente disso. Segundo a nutricionista esportiva, que a gente não vai citar o nome, a hipertrofia não depende apenas da alimentação. É necessário descanso adequado, hidratação e exercícios físicos corretos. Nossa, que incrível! Então não basta apenas consumir shakes de whey protein? Não, precisa fazer musculação. Além disso, a proteína não serve apenas para os músculos. O macronutriente contribui para a defesa do organismo, transporte de nutrientes e comunicação celular. Tudo correto, até aqui. A média ideal por dia é de 1,5 gramas de proteína por quilo de peso. Então, uma pessoa de 80 quilos deve consumir 120 gramas da substância por dia, no caso proteína. No entanto, o valor pode variar conforme a quantidade de exercícios que o indivíduo pratica, afirma a nutricionista. E veja, não tem nada de errado no que foi dito aqui nesse parágrafo, e no entanto, 1,5 gramas de proteína por quilo é quase o dobro do que costuma ser recomendado de proteína nas diretrizes tradicionais, que é 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. E eu concordo que essas diretrizes estão erradas e que 0,8 é o mínimo para evitar deficiência. 0,8 é muito abaixo do que a maioria das pessoas deveria consumir. Então,
Há uma esquizofrenia muito grande nessa matéria, porque ela começa dizendo algo que não apareceu até agora no texto, de que de alguma forma comer mais proteínas prejudica a hipertrofia, para em seguida afirmar que uma dieta com muita proteína vai fazer mal para os rins e para o fígado, para em seguida defender uma dieta com muita proteína. Olha o próximo parágrafo. O American College of Sports Medicine sugere que pessoas que praticam exercícios, seja em nível profissional ou não ultrapassem os 2 gramas de proteína por quilo de peso por dia. O consumo acima desse valor não proporciona ganho adicional de massa muscular. Quer dizer que o American College of Sports Medicine não está dizendo que o consumo acima desse valor prejudica o ganho de massa muscular. Eles estão dizendo que o consumo acima desse valor não proporciona ganho adicional de massa muscular. Mas eu quero que vocês se fixem no número que eles estão falando aqui, 2 gramas por quilo de peso. Eu desafio a maioria das pessoas a conseguir consumir 2 gramas de proteína por quilo de peso com comida. Então, se isso aqui está sendo sugerido pela reportagem como algo razoável, eu não entendo exatamente qual é a dieta com tanta proteína que vai fazer mal para os rins ou para o fígado. Bem, sobre essa questão dos rins, a gente vai deixar aqui a recomendação para que vocês ouçam um episódio extra da série Além da Moda, que discute o capítulo 10 do livro Uma Dieta Além da Moda. Low Carb faz mal para os rins? Esse episódio tem a participação também do Dr. José Neto, nefrologista. Deixa eu dar um spoiler. O Dr. José Neto, nefrologista, coordena clínicas de hemodiálise. E como ele sempre diz, e ele explica nesse episódio, ele nunca na vida dele viu alguém acabar em hemodiálise porque estava consumindo proteína demais. O que ele vê sempre são pessoas que, por consumirem proteína de menos, desenvolvem obesidade, resistência à insulina, síndrome metabólica, diabetes, pressão alta e, portanto, acabam desenvolvendo doença renal e aí vão para a hemodiálise. Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considere se inscrever no Podcurso. É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser, com a gente e convidados especiais. Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Agora voltando aqui para a matéria, que começa a falar de whey protein. É um suplemento derivado do soro de leite, recomendado para aqueles que não conseguem atender às necessidades proteicas diárias apenas com alimentação. A decisão de usar o whey protein deve ser baseada em avaliação individual e não é uma necessidade para a maioria das pessoas. É importante lembrar que dietas hiperproteicas, como as low carb, que limitam os carboidratos em favor das proteínas, podem ser prejudiciais à saúde. Ei, só um pouquinho, vamos lá. Peraí que tem mais. A ausência de carboidratos força o corpo a usar as proteínas como fonte de energia, resultando na perda de músculos em vez de gordura. Um emagrecimento saudável requer um equilíbrio adequado dos nutrientes na dieta. Meu Deus, quanta besteira! Como é possível? Vamos lá, é tanta coisa, eu preciso aqui organizar minha cabeça. Primeiramente, uma dieta low carb tende a ser normoproteica. Ela pode ser hiperproteica se o nutricionista orientar o paciente nesse sentido, e não teria nenhum problema, porque a própria matéria que nós estamos lendo para vocês sugere que para pessoas que praticam atividade física haja benefício de até 2 gramas de proteína por quilo de peso, o que é hiperproteico. Mas veja bem, você pode fazer uma dieta com 2 gramas de proteína por quilo de peso com qualquer outra composição de macronutrientes, ela pode ser low carb ou não, eles estão misturando completamente os conceitos. Aí diz pode ser prejudiciais à saúde. Porque a gente vê estudo atrás de estudo, meta-análise atrás de meta-análise, mostrando dietas de baixo carboidrato como associadas à melhora de um monte de parâmetros de saúde. Então é muito errado, é muito irresponsável escrever isso numa matéria assim, sem referência bibliográfica, sem explicação. Por quê? Por um preconceito da cabeça de quem escreveu. E até agora eu não entendi o título, porque já acabou a matéria e não foi falado em nenhum momento por que mais proteínas poderiam prejudicar ou atrapalhar a hipertrofia. Mas a hora em que você realmente é obrigado a concluir
que há um déficit cognitivo na construção das frases aqui é o seguinte: a ausência de carboidratos força o corpo a usar proteínas como fonte de energia, resultando na perda de músculo em vez de gordura. Veja, a matéria está condenando a dieta low carb porque, alegadamente, ela é muito rica em proteínas, ela é hiperproteica. Se a dieta é hiperproteica, por que diabos o corpo deixaria de usar a proteína da dieta para usar as proteínas do corpo, com isso degradando os músculos, mas não usando a gordura? Vocês entendem que isso é uma coisa que simplesmente não tem lógica e não tem nexo? E eu nem estou entrando no detalhe, que não é um detalhe tão pequeno assim, de que os estudos científicos em seres humanos mostram que uma dieta de baixo carboidrato com proteína adequada e treino não apenas não provoca perda de massa muscular, como permite o ganho de massa muscular. Esses estudos estão todos lá no capítulo do meu livro que trata sobre o assunto, porque esse é um dos mitos. E além disso, também tem um episódio extra da série Além da Moda, que é o episódio extra número 11, com o Rafa Lund, que é educador físico, tem uma baita formação acadêmica nessa área e que reforça a ideia de que isso é um grande absurdo. Mas veja, a gente nem precisa ir nos ensaios clínicos randomizados, basta usar aquilo que você tem entre as duas orelhas, ou deveria ter, para chegar à conclusão que isso é uma besteira. Eu vou reler agora esses 2 parágrafos com vocês prestando atenção nesse detalhe. A decisão de usar o whey protein deve ser baseada em avaliação individual e não é uma necessidade para a maioria das pessoas. É importante lembrar que dietas hiperproteicas, como a low carb, que limitam os carboidratos, podem ser prejudiciais à saúde. A ausência de carboidratos força o corpo a usar as proteínas. Bom, a low carb não é, como eles dizem, hiperproteica, portanto, por definição da forma como foi colocado aqui, a low carb está protegendo seus músculos, porque eles não precisarão usar as proteínas dos músculos porque você está consumindo uma dieta hiperproteica, que alguns parágrafos acima foi defendido na própria matéria, citando o American College of Sports Medicine, sugerindo que pessoas que praticam atividade física deveriam utilizar até 2 gramas de proteína por quilo dia. Mas a parte mais maravilhosa de todas, concordo, Sari, é o fato de que a matéria chegou até o fim e eu quero relembrar para os nossos ouvintes qual o título da matéria. Proteína demais pode ser prejudicial e atrapalhar hipertrofia. Então, realmente, às vezes, faltam palavras, sabe? A matéria tem esse título, proteína demais pode ser prejudicial. Aí na matéria eles não explicam de que forma seria prejudicial, ao mesmo tempo na matéria eles defendem que as pessoas consumam proteína demais, porque 1,5 a 2 gramas de proteína por quilo de peso é uma dieta hiperproteica e essa dieta é defendida na matéria. O título fala que pode atrapalhar a hipertrofia e, no entanto, a matéria diz que mais proteína é importante para ter hipertrofia. E, por fim, do nada, eles falam mal de low carb. Veja, era uma matéria sobre proteína, não era sobre baixo carboidrato. Aí eles falam mal de low carb porque sim, e aí dizem que low carb é uma dieta de alta proteína, e aí dizem que numa dieta de alta proteína se vai perder músculo, quando parágrafos acima foi dito que mais proteína é importante para não perder músculo. Então fica o alerta para que a gente não leia apenas os títulos dessas matérias que começam do nada e vão para lugar nenhum, e na verdade às vezes parecem apenas um conjunto de palavras aleatórias que se formam ali para construir um título que vai gerar cliques. E como gerador de cliques funcionou, né? Porque pensando bem, eu caí. Encerramos assim esse episódio do Comida Sem Filtro, que foi idealizado, roteirizado e produzido por nós. Se você gostou, divulgue para os seus amigos e inscreva-se na sua plataforma preferida para não perder nenhum episódio. As informações contidas neste podcast são apenas para fins informativos e podem não ser apropriadas ou aplicáveis às suas circunstâncias individuais. Este podcast não fornece aconselhamento médico ou profissional e não substitui a consulta com um médico ou nutricionista. Não use este podcast para diagnóstico ou tratamento médico. Qualquer sugestão é apenas uma recomendação geral, que não é específica para qualquer pessoa ou doença em particular.